Olá, alunos, professor Glauber. Hoje nós vamos falar sobre nomenclatura de álcoois, lista de exercícios da terceira série que aparece para vocês aí agora. Primeiro exercício. Sobre o etanol, cuja forma estrutural é indicada, identifique a alternativa incorreta. Então nós temos a estrutura do etanol. Vamos assinalar a alternativa incorreta. O etanol aqui a gente reconhece a função álcool, né? Então vamos lá. Apresenta a cadeia carbônica saturada. Então é só lembrar das ligações entre os átomos de carbono. É uma ligação simples. Então é uma ligação saturada. Então, letra A é verdadeira. É uma base inorgânica. Aqui, pessoal, a gente já vê um erro. Por quê? Porque o álcool é um composto orgânico, é um composto de carbono. Então essa alternativa aqui seria a alternativa incorreta, que é a letra B. Mas vamos ver as outras opções. É solúvel em água? Sim, porque aqui ó, a gente tem a hidroxila, que faz ponte de hidrogênio, então tornando esse álcool solúvel em água. É um monoálcool? Sim, nós temos uma hidroxila apenas. Apresenta cadeia carbônica homogênea. Então isso aqui poderia ser até um peguinho aqui por causa do oxigênio. Aqui, mas lembrando que a cadeia carbônica principal é só os carbonos. Então, não tem heteroátomo, então também é verdadeira. Então, nós vamos ter a letra B na primeira questão, certo? Número 2. Classifique os álcools abaixo em primários, secundários ou terciários. Lembrando, para classificar um álcool primário, secundário e terciário, é só lembrar da classificação do carbono. Então, eu vou observar o carbono onde a hidroxila está presente. Então, vou classificar esse carbono. Esse carbono aqui, ele é um carbono secundário, porque nós temos dois carbonos vizinhos. Então, esse álcool aqui é secundário. Letra B, ó, vou ver a hidroxila e lembrar da classificação do carbono. Quantos carbonos vizinhos? 1, 2. Então, também é secundário. Aqui na letra C, vamos lá para a letra C agora. Eu tenho a hidroxila aqui e eu vou classificar esse carbono. Esse carbono aqui só liga nesse outro. Então esse carbono aqui é um carbono primário. Então nós vamos ter um álcool primário. A letra D, vamos localizar a hidroxila. E eu tenho que classificar esse carbono aqui. Se a gente observar, ele tem ó, 1, 2, 3 carbonos ao redor dele. Então é um carbono terciário. Se o carbono é terciário e a hidroxila está ligada nele, a gente fala que o álcool é terciário. Letra E. Ó, a hidroxila está aqui. Vou classificar esse carbono. Eu tenho um de cá e outro carbono aqui. Então é um carbono secundário. Então, o meu álcool é secundário. Certo? Então aí nós temos a classificação dos álcools. Número 3. Dê o nome, segundo aí o PAC, né, dos seguintes compostos. Então, regra de nomenclatura oficial. Então, nós vamos ter, primeira coisa, eu assinalo a cadeia principal. Vou marcar aqui, tanto posso fazer numerar de qualquer lado. Então, nós temos 3 carbonos na cadeia principal. Então, prop.
É um composto saturado, é um alcano, então propan, né? Alcano não, é um álcool, né? Então, a ligação são simples, então AN. E a hidroxila está no segundo carbono, então 2. Lembrando que a terminatura dos álcoois é ol, então propan 2-ol. Ou pode aparecer também 2-propanol, certo? Então a gente teria o primeiro composto. A letra B, vamos assinalar a cadeia principal. Então nós temos aqui, ó, nós temos duas ramificações metil. A numeração, nesse caso aqui, eu posso fazer de qualquer lado, não vai interferir, vai ficar igual. Então nós temos 2 e 4 dimetil. Cinco carbonos na cadeia principal. Então seria o que, pessoal? Pente. Então 2,4 de metil, pente. As ligações são todas simples, então pentan. E a hidroxila no terceiro carbono, então pentan 3-ol. Então é 2,4 de metil, pentan 3-ol. Essa é a nomenclatura desse composto, nomenclatura oficial. A letra C, nós temos, vamos assinalar aqui a cadeia principal. Nesse caso eu vou começar a numerar a partir da função. 1, 2, 3, 4. Então nós temos 4 carbonos na cadeia principal. Duas ramificações metil, todas no terceiro carbono. Então é 3,3 dimetil. Butan 1-ol, porque a hidroxila está no primeiro carbono, né? Então nós vamos ter aí, ó, 3,3 dimetil, butan 1-ol. Letra D. Então, a primeira coisa, vamos encontrar a cadeia principal. Nós temos 2 carbonos, 1, 2. Nossa cadeia carbônica principal vai ser essa aqui. Vamos numerar a partir da hidroxila. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, se for pela hidroxila, eu posso começar de qualquer lado. Só que aqui a gente tem uma ramificação mais próxima. Então eu vou começar daqui. Certo? Então nós vamos ter uma ramificação etil, porque é 2 carbono, ó. Então aqui é uma ramificação etil. Aqui seria uma ramificação metil. E aqui é a hidroxila. Então nós vamos ter em ordem alfabética, eu tenho 5 etil, 2 metil. Nós temos 7 carbonos na cadeia principal, então hepta, então heptan. E a hidroxila está no quarto, então heptan 4-ol. Pessoal, só lembrando que a gente esqueceu uma ramificação aqui.
Então a gente tem outra ramificação metil no número 4. Então aqui na verdade aqui vai ficar 2, 4 dimetil. Então ficaria. Então vamos corrigir aqui. Então é 5 etil 2, 4 dimetil heptan 4-ol. Correto? A letra E é um composto cíclico com 4 carbonos. Então, e a hidroxila? Então nós temos ciclo 4 but, ligações todas simples, butanol. Não tem necessidade de numerar porque a hidroxila pode estar em qualquer carbono. As valências são todas iguais. Então nós temos o ciclobutanol. É um álcool cíclico. Número 4. Escreva fórmulas estruturais e dê o nome oficial dos seguintes álcools. Então vamos lá. Álcool metílico. Então eu tenho um carbono apenas. Como é um álcool, ele tem que estar ligado à hidroxila. Então nós vamos ter isso aqui. Agora vamos completar as ligações do carbono. Aqui ele já fez uma ligação. Com mais 3. A gente vai precisar de mais 3 hidrogênios. Nomenclatura oficial desse álcool aqui. Esse aqui é o metanol. Não é? Nós vamos terminar aí, ó, com a nomenclatura oficial. Então, metanol. Letra B. É o álcool etílico. Et. Et, eu vou lembrar que são 2 carbonos. Então, nós vamos ter 2 carbonos. Como ele é um álcool, tem que ter hidroxila ligada, é um carbono saturado. E agora a gente só completa as ligações do carbono, né? Então, tinha uma ligação, preciso de 3 hidrogênios, aqui tinha duas, então nós precisamos de 2 hidrogênios. Bom, álcool etílico, a gente está ouvindo falar muito, né? Em tempo de pandemia, a gente falando muito do álcool etílico, álcool 70%, álcool em gel. Então esse aqui é o... Então eu tenho 2 carbonos, prefixo et, etanol. Tá? Então esse é o famoso etanol. Letra C, álcool propílico. Tá? Lembrando que essa nomenclatura aqui é a nomenclatura usual. Então, prop. Então a gente já lembra de 3 carbonos. Então, eu vou ter 1, 2, 3 carbonos. Acrescenta a hidroxila, OH, que é característica dos álcools. E agora é só completar as ligações do carbono. Então preciso de 3 hidrogênios, 1, 2. Vou precisar de 2 e 2. Esse aqui é o propan. Como a hidroxila pode mudar de posição agora, a gente tem que numerar. Então eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então é propan 1-ol. Então, propan 1-ol ou 1-propanol. Álcool isopropílico. Vamos lá. Propil, então 3 carbonos também, como nós tivemos na letra C. A diferença agora é porque vai ficar o iso.
Então isso que eu tenho que ter duas partes iguais. Então a hidroxila nossa agora vai vir no carbono central, certo? Ao invés de ser na primeira posição, como lá no exercício anterior, ó, que vinha no primeiro átomo de carbono, agora nós vamos ter a hidroxila ligada no segundo átomo de carbono. Então eu vou ter, vamos completar aqui as ligações do carbono. Opa. 1, 2, 3, então aqui é só um. CH3. Nomenclatura oficial. Propan 2-ol ou 2-propanol.